Será que agência de viagens online dá dinheiro mesmo? Galera, vamos lá. Primeira coisa, eu nunca recomendo você abrir um negócio, independente de qual área de atuação seja e qual negócio seja. Eu não recomendo você abrir um negócio pensando única e exclusivamente em dinheiro. Dinheiro é extremamente importante e ele tem que ser, essa pauta ela tem que ser levada em consideração, com certeza. Mas eu vejo como um problema você só levar o dinheiro em consideração. Então isso aí é bem importante eu destacar logo no começo. Tá? Outra questão que é importantíssima também é você entender o que uma agência de viagem faz. Basicamente, a agência de viagem ela trabalha com a intermediação de passagens, pacotes, carro, seguro viagem, transfer, hotéis. Então é isso que uma agência de viagem faz. Ela liga os fornecedores, que seriam operadoras, consolidadoras e milhas. Então liga os fornecedores ao cliente final, que seria o passageiro que vai estar viajando de fato, né? Os passageiros. Como é que funciona o comissionamento? Tá? Vai depender se você vai operar como uma agência de viagem tradicional ou uma agência de viagem que tem outras possibilidades também. Qual que é a diferença entre uma agência tradicional e uma agência mais atualizada, uma agência mais moderna? É que a agência tradicional ela só opera com a venda de produtos de serviços de turismo que são oferecidos por operadoras e consolidadoras. Já uma agência de viagem moderna, ela além de operar com consolidadoras e operadoras, ela pode estar utilizando também em alguns momentos milhas aéreas e ainda por cima pode também agregar serviços relacionados, como por exemplo, ter dentro da sua agência de viagem um serviço de gestão de milhas e viagens para terceiros, que já é um serviço mais high ticket, para um público mais específico e que pode trazer um resultado muito, muito interessante para a sua agência de viagem. Com certeza, as agências de viagem do futuro, elas vão ser agências de viagem que possuem o serviço de gestão de milhas e viagens para terceiros dentro da sua agência de viagem. Mas vamos lá, então vocês entenderam, existem esses dois tipos de agência de viagem. A mais tradicional e a mais moderna, se a gente pode se dizer assim. Como é que funciona a comissão dessas agências de viagem mais tradicionais, que operam com operadoras e consolidadoras? A margem, né, a sua comissão, a comissão do agente de viagem, ela oscila ali entre 8% a 15%, vai depender muito do serviço de turismo que você está vendendo. Porque, por exemplo, o serviço de turismo de seguro de viagem que você vende, cara, é altíssima a comissão. Passagens já é um percentual menor, hospedagem é outro percentual. Mas oscila dentro desse gap, 8 a 15% vamos colocar. Tá? Então, o que é legal para a gente chegar à conclusão de agência de viagem dá ou não dá dinheiro? Pensa comigo, uma comissão de 8 a 15% na média. Bota aí 12%, 10% a média. Como é que é? Qual que é o ticket médio de uma agência de viagem? Cara, dificilmente você vai vender uma passagem por muito menos de R$1.000. A gente sabe que hoje, com tranquilidade, você vende alguns pacotes para o exterior, ou até mesmo passagem e hospedagem para o exterior, para uma família que passa facilmente de 12, 15 mil reais, porque essa é a realidade atual de mercado. Então pensa comigo, uma comissão de 10% de 15 mil reais é R$1.500 por venda. Então, de fato, a margem em si de uma agência de viagem, ela não é muito elevada, de uma agência de viagem tradicional. Mas, como o ticket médio é muito alto, acaba que o seu lucro final ele é elevado. Então vamos para um exemplo para vocês entenderem. Cara, se a sua agência de viagem faturou 100 mil e a sua comissão, na média, ali uns 12%, você teve de lucro líquido no final 12 mil reais. Agora, pensa, um negócio que tem uma margem de 50%. Beleza, que é super difícil de você encontrar. Tá, para vender nesse negócio que tem um ticket de 50%, você precisaria vender quanto para ter esse lucro líquido de 12 mil? Você precisaria ter um faturamento de 24 mil. Só que, cara, é um exemplo merda, esse exemplo que eu dei foi uma bosta, porque é difícil você achar hoje um negócio que tenha uma margem tão elevada. Até mesmo negócios
que vendem cursos, mentorias e afins, não estão conseguindo uma margem tão elevada assim. Antigamente era comum você conseguir no marketing digital uma margem de 70%, 80%. Hoje, para você entrar num processo de escala, você precisa contratar uma equipe grande, ter ferramentas muito boas. Então acaba que a margem hoje do marketing digital também não é tão elevada, chegando nessa faixa do exemplo bosta que eu dei de 50%. Mas tradicionalmente um negócio ele tem uma margem de uns 20%. Negócios no gerais, de 20% a 35%. Então, ó, esse exemplo vai ser melhor. Como negócio no geral tem uma margem de 20% a 30%, para você chegar nesse lucro líquido de 12 mil, cara, você precisaria ter um faturamento de 60 mil? Por aí. 50 e poucos mil, 60 mil reais. Então, repara, o esforço que você tem num negócio desse mais tradicional para gerar esse faturamento, será que é menor ou maior do que o de uma agência de viagem que vende facilmente ali um pacote internacional que custa mais de 15 mil reais? Entende? Para você chegar nesse faturamento de 100 mil, você precisaria fazer 6 vendas. Dá o quê? Uma venda e pouco por semana. Entendem onde eu quero chegar? Então, como o ticket médio é muito elevado, acaba que o seu lucro final é alto, apesar da sua margem não ser tão elevada assim. Só que tem um pulo do gato. Eu falei aqui agência de viagem tradicional, que a margem final fica ali entre 8% a 15%. Mas tem uma questão, quando você passa a, só um detalhe, incluir, além das consolidadoras e operadoras, que são seus fornecedores, são os fornecedores tradicionais de uma agência de viagem tradicional. A partir do momento que você inclui as milhas aéreas como fornecedoras também, para você emitir passagem, hospedagem e afins, cara, sua margem de lucro da agência facilmente já sai desses 8% a 15% que eu falei na média, para 25% a 45%. Então olha só o boom. Então acaba que o faturamento de 100 mil, para gerar, por exemplo, 12 mil reais de lucro, você precisa agora faturar 50 mil, dentro dessa faixa aí de 25% a 45%, para gerar os mesmos 12 mil. Olha só como o negócio começa a melhorar bastante. E nada impede você usar os dois. Então você tanto utilizar de operadores e consolidadoras, por meio das agências de viagem tradicional, e incluir o de milhas, que acaba que, como um todo, a sua média vai subir o percentual, né? A sua margem de lucro final vai acabar subindo. E é óbvio que com as estratégias de milhas entraria a parte de cotação, quebra de trecho, tabela fixa, acordos bilaterais, acordos entre as alianças aéreas. Então você usaria de todas essas estratégias que a gente consegue utilizar as milhas para potencializar o resultado da sua agência. E galera, só aí vocês já viram, pô, é difícil com uma agência de viagem, por exemplo, eu vou vender utilizando milhas aéreas nas passagens e hospedagem, vender mais ou menos 50 mil mês? Cara, não é difícil. Mesma ideia. Uma passagem internacional para um casal passa de 10 mil. Então você precisaria fazer uma venda de passagem com milhas internacional por semana para atingir esse faturamento com esse lucro líquido no final. É algo extremamente complexo? Depende. Mas, comparando com outros negócios, é bem mais simples. Lembrando que uma agência de viagem você pode tocar ela sozinho no começo, obviamente, depois você vai contratar mais pessoas, mas você pode começar sozinho no começo. Não exige um acesso a diversas ferramentas caras para você tocar um negócio. Não exige um investimento inicial muito alto, seja em ferramentas e seja também para abertura da empresa, cadastro no Cadastura e afins. E o lucro final é extremamente interessante. Você consegue, inclusive, tocar esse negócio part-time. Olha quantos benefícios. Será que é mais fácil abrir uma franquia ou outro negócio? Ou abrir uma agência de viagem pode fazer sentido? Uma agência de viagem online, você nem precisa ter sede física. É óbvio que sede física já seria aí uma estratégia mais avançada, que envolve outras questões. Mas essa é a conclusão. Agência de viagem dá dinheiro? Dá sim dinheiro. Tanto que muitas pessoas que eu conheço, alunos mentorados, tinham um CLT, né, ou eram funcionários públicos e largaram a sua carreira
no funcionalismo público, porque abriram sua agência de viagem e começaram a ter resultados muito superiores com a sua agência de viagem do que o que ganhavam lá no seu serviço público, sendo que tinha uma possibilidade ainda de crescimento e que poderia tocar a empresa diretamente da sua casa. E o legal é que nisso tudo, nessas comparações que eu falei, eu nem entrei na pauta de você incluir dentro da sua agência de viagem o serviço de gestão de milhas e viagens. Que aí, com certeza, essa margem de lucro, esse resultado final, vai ser muito mais potencializado. Beleza, galera? Então, lista VIP aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, para você que quer criar a sua agência de viagem do zero. Somente quem preencher essa lista VIP vai ter acesso antecipado ao treinamento e também acesso a um desconto que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Somente para quem preencher essa lista VIP. Então lembrando, se você não tiver preenchido a lista VIP, você não vai ter acesso com esse desconto e não vai ter acesso antecipado. Outra coisa, você que está pensando em abrir sua agência de viagem ou já abriu a sua agência de viagem e quer fazer uma transformação de MEI para ME, está buscando um bom serviço de contabilidade que entende todos os detalhes relacionados à tributação, leis e afins, a gente tem a nossa empresa, o nosso escritório de contabilidade específico para atender negócios de turismo. Link vai estar aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. Temos lá serviço de contabilidade, BPO financeiro para agências de viagem que faturam mais de 6 dígitos mês. A gente tem a abertura de empresa, cadastro no Cadastur, enfim, tudo que envolve contabilidade, tributação, abertura de empresa, a gente tem lá na Contabilitur e vai ser um prazer enorme poder servir ao seu negócio de turismo. Links na descrição, no comentário fixado. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.